Professor, a minha pergunta é em relação à questão da formação do professor, da grade curricular de formação do professor na universidade pública. A sua visão como professor de História de universidade pública, dessa grade curricular, das matérias que essa grade abarca, você acha que é uma formação para o profissional da educação, essa grade curricular abarca uma formação correta para o profissional da educação, que vai ter que dar aulas em colégios públicos, colégios municipais, estaduais? Olha, eu não gosto de grade, em geral. Muito menos grade curricular. Não acho que o problema esteja no currículo, certo? Não acho que o problema esteja no currículo. Até porque, por experiência própria, eu fui aluno daqui, e já tive milhares de alunos, e já conversei com muitos alunos, dentro de sala de aula, fora de sala de aula. O aluno não escolhe disciplina. O aluno escolhe professor. Raramente ele escolhe uma disciplina. Ele escolhe um professor. Então, a voz do povo é a voz de Deus. O aluno sabe muito bem que o curso que ele vai fazer depende mais da realidade de sala de aula do que está escrito no currículo. Eu não estou desprezando o currículo, certo? Eu só estou querendo dizer que o que interessa é a prática em sala de aula. E eu acho que a prática em sala de aula, ela não conduz, ela não prepara, ela não visa, ela não tem como objetivo, ela é absolutamente esquizofrênica. A universidade raciocina, o curso de História da UF, que é onde eu estou lotado há 30 anos, mais 4 como aluno, já dá 34 anos, né? Não raciocina que a maior parte dos nossos alunos vão ser professores. Não raciocina. Eu não procuro ensinar. Eu sou um professor muito modesto, meus objetivos são muito simples, mas eu procuro o tempo todo deixar muito transparente para os meus alunos o que eu estou fazendo. Por que eu estou utilizando aquele método? Que esse texto tem que ser trabalhado dessa forma. Eu prezo muito, eu nunca li nenhum livro de pedagogia, mas eu li um livro de filosofia que tinha uma certa interface com a pedagogia. Um autor chamado Paulo Freire. A educação como prática da liberdade. Uma sala de aula, para mim, deve ser um espaço de criação, deve ser um espaço de reflexão, não deve ser um espaço de informação, porque não dá para a gente competir com o pai Google, entendeu? O pai Google e o que a gente tem de informação, a gente tem uma juventude que não tem carência de informação, ela tem carência de formação. Como é que eu lido com a informação? Né? Como é que eu hierarquizo? Como é que eu organizo? Como é que eu estabeleço relações? Então, a nossa sala de aula, ela é uma sala de aula, eu acho, esquizofrênica, porque na maior parte das vezes, a não ser que eu esteja enganado, posso estar completamente enganado, como tantas vezes na minha vida eu estive. Mas eu acho que a maior parte dos cursos da UF, eles são dados como se o aluno fosse um pesquisador, um futuro mestrando, doutorando, e mesmo um futuro mestrando, doutorando, quando ele termina a sua formação de pesquisador, como doutor, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que dar aula, nem que seja na universidade. Então eu lamento dizer, mas assim, se eu for fazer uma média no meu tempo de aluno, certo? No meu tempo de aluno, da didática dos meus professores do segundo grau, que na época nem se chamava segundo grau, para falar a verdade, e a didática dos professores que eu tive na universidade, que eu espero que tenha melhorado muito, mas eu não sei, porque eu não sou mais aluno, não é? Os professores de segundo grau ganhavam de goleada. Eles ganhavam de goleada. Sabiam conduzir uma aula, né? Eles sabiam, se era informação que ia transmitir, eles sabiam, né? Eles sabiam conduzir uma turma, eles tinham mais dinâmica. Então, a aula hoje, né? Você tem coisas que eram usadas no meu tempo, que eu sei que ainda são usadas hoje, e que eu acho estúpidas. Eu acho irrelevantes, eu acho contraproducentes. Quer ver uma coisa contraproducente? Por exemplo, seminário em que você tem um grupo de 7 alunos expondo um texto. É ridículo. Então, você vai até esse ponto e vírgula aqui. Depois é ele. Certo? A única vez que eu dividi um texto na minha vida como aluno, que foi na PUC, eu fazia jornalismo, tinha um colega
Ele pegou metade do texto. Aí eu fiquei olhando. Aí eu era aluno. Aí eu pedi licença ao meu colega, pedi licença à turma, falei, eu vou começar tudo de novo. Porque eu não sei pegar um texto pela metade e falar pela metade. Eu tenho que ter um fio condutor do meu raciocínio. Então você não pode dividir texto por ninguém. Já está errado. Como é que você deve fazer um seminário? Novamente, me desculpe, eu não sei nada de didática. Só sei da sala de aula, vou testando, algumas coisas dão certo, outras não dão. Pode ser até que eu acho que dão certo, que não dão certo. Que é assim, bom, a turma toda lê o mesmo texto. Isso eu aprendi com o professor Ciro. Vamos dizer, todo mundo lê a Ilíada. Certo? Todos leem a Ilíada. E aí, cada grupo vai falar de um aspecto da Ilíada. Um vai falar dos escravos, outro vai falar dos nobres, outro vai falar das competições, outro vai falar das mulheres, outro da questão de honra. Então aquelas coisas se interligam e está todo mundo falando a mesma língua. Agora, pedir para um aluno ter como uma primeira experiência didática dele, de apresentação de texto, diante de uma turma de colegas de 30, 40, cada vez mais gente, né, numa sala de aula, que também é danoso, 60 alunos, para ele apresentar 3 parágrafos do texto e depois passar para o colega, isso é ridículo, é contraproducente. Para mim, uma pessoa que dessa tem uma carteira de professor, se fosse motorista, é uma barbeiragem, tinha que ser caçado. Entendeu? Então, isso é inadmissível. Certo? É inadmissível. Também é inadmissível que você peça aos alunos para fazer uma coisa que você não ensinou. Então, você tem que ensinar como é que se trabalha um texto. Eu tenho que ter os objetivos do texto, eu tenho que buscar as fontes, eu tenho que ter a estrutura do texto. Depois que eu fizer isso, eu posso cobrar dos alunos, mas sem eu ensinar, você diz assim, apresenta o texto aí. Que história é essa? É o quê? O professor não trabalhar? Eu peço aos deuses que não seja isso. Peço aos deuses que eles estejam apenas equivocados. Quer ver outro erro também, crasso, absurdo, que continua existindo? Por que se passam trabalhos no final do curso? Por que no final? Por que no final? É um trabalho que vai pegar todo o conteúdo do curso? Caramba, então o curso é muito pouco conteúdo. Para um trabalho de 10 páginas, dar conta do conteúdo inteiro do curso. Certo? Eu prefiro que o aluno faça um exercício de um trabalho bem feito, do que ele ter um trabalho no final do curso. E também é muito inteligente, não é? Que todos os professores façam um trabalho no final do curso. Porque aí, obviamente, né, vai haver uma competição entre aqueles trabalhos. Os trabalhos vão ser feitos de forma corrida. Quando não, porque os alunos também têm culpa, os alunos são santos. Quando não, um enorme tráfego de trabalhos, né? Digamos assim, um compartilhamento, né? Muito antes do Facebook já havia esse tipo de compartilhamento. Quer dizer, é pedir para ocorrer a fraude, é um estímulo à fraude. Então eu acho que avaliação, trabalhos, exercícios, toda a minha sala de aula é um exercício sempre. Hoje a gente vai trabalhar com a ficha, hoje a gente vai trabalhar com a palavra-chave, hoje a gente vai dividir a turma em 2 grupos e vai ter uma competição. Amanhã a gente vai trabalhar com perguntas. Enfim, cada aula hoje já tem uma coisa diferente na aula. A gente vai trabalhar um texto que tem dezenas de fotografias. Talvez tenha até uma centena de fotografias naquele texto, que faz uma verdadeira apanhado da história da vida privada durante a ditadura. E as fotos são tão importantes quanto o texto. Então hoje eu vou pedir para vocês, inclusive, escolherem as fotos e comentarem as fotos. Porque a foto também é fonte primária, também faz parte da história. Eu procuro, o meu ideal seria eu dar 30 aulas no curso e todas as aulas serem diferentes do ponto de vista do método. Porque também a aula tem que ser atrativa. Uma aula atrativa, desculpe, novamente eu não sei nada de didática. Quanto mais o aluno participar, melhor. Então é acreditar que o aluno tem algo a acrescentar, é acreditar que o aluno é inteligente, é acreditar que o aluno é capaz de criar, acreditar que o aluno, antes de saber tudo que tem para saber acerca de um assunto, que é outra coisa estúpida, né? Que é a especialização. E aí vão perdoar, mas eu vou fazer questão de deixar registrado, para mim a especialização é uma burrificação voluntária. Tá? O sujeito que podia ser muito inteligente, às vezes até ele resolve se transformar num burro. Diz assim, eu só vou aprender tudo o que existir sobre isso aqui. Ora, o que existe mais importante no conhecimento não é aprofundar o máximo que eu posso isso aqui. O que existe mais importante no conhecimento é o estabelecimento de relações entre o máximo possível, certo? O Ortega y Gasset falava, bom, existiam mais sábios em Salamanca em 1750 do que no mundo de hoje. Mas o Ortega y Gasset já morreu há décadas. Se fosse no mundo de hoje, então,
Eu falo, existiam mais sábios numa esquina de Salamanca conversando do que no mundo de hoje. Porque sabedoria é saber estabelecer relações. O resto é a imitação do Google. São informações. Certo? E aí outro grande problema que a gente tem é a falta de teoria. Certo? Sobretudo na história. Na história você acredita, você vai ter uma montanha de informações e com isso você resolve. E não tem teoria. Graças a Deus, eu já me retirei da pós-graduação, agradeço por tudo que eu aprendi, mas eu estive em bancas em que você tinha muita informação, muita fonte e não tinha nenhuma teoria. Ora, a teoria que organiza tudo. A teoria que permite uma visão. Ela vem do verbo theomai, da onde veio o teatai, que eram os espectadores, da onde veio o nosso teatro. Ela é uma maneira de ver. O sujeito que não tem teoria, literalmente ele está cego. Ele amontou aquelas fontes e não sabe interpretar, ele não sabe ligar, estabelecer relações, porque não tem teoria. A teoria é uma escolha. Tem que se fazer escolhas. Então, a gente não prepara nem os pesquisadores. Nem os pesquisadores a gente prepara. A gente dá uma aula, quer dizer, eu não. Mas vou citar todos os especialistas, e aí você pega um tema, são 17 posições diferentes. O que adianta? Eu quero saber o seguinte, qual é a tua posição? Por que você acha essa melhor do que a outra? Identifica as diferenças entre elas teoricamente e não fica com uma erudição à toa. Então, eu posso estar enganado, mas eu acho que a nossa sala de aula está muito equivocada. Ela não prepara para professor, porque ela simplesmente ignora essa realidade, certo? Ignora. E não prepara para pesquisador, porque pesquisador tem que saber muito de teoria. E sem teoria, você ensina o cara a ser um tatu. Ele mergulha e escava. Entendeu? Tem uma passagem que eu estava lendo, agora eu não vou me lembrar, mas eu estava lendo um negócio sensacional. Diz assim, que o historiador, de tanto ele ficar no arquivo, não é? Cheirando o pó, no caso o pó dos documentos, que fique bem claro, né? De tanto ficar no arquivo cheirando o pó, as próprias ideias do historiador começam a ficar emboloradas. É isso, o cara fica só na fonte. Então ele tem que estabelecer relações com o mundo, inclusive com o mundo que ele vive, porque a história que ele produz tem que ser um diálogo para o mundo que ele vive. Senão, para quê? Senão, quando o governo fechar essa jossa, o pessoal vai ser antiquário. Isso é uma discussão antiga da escola dos análises. Mas em vez de ouvir o que a escola dos análises tem a dizer e pensar, não, a escola dos análises vira mais uma coisa de erudição. Então, fundou-se a escola dos análises. Não interessa quando fundou, o que os caras disseram, por que isso é importante. O Mark Bloch, quase meu xará, dizia, a gente tem que historiador um monstro, é como um ogro, ele tem que vai atrás da carne humana, aquilo que tem significado humano. Eu, por exemplo, sou o pior professor de História do Brasil 3, né? De todas as universidades do mundo inteiro, o pior. Sou o pior, eu tenho certeza que eu sou o pior. Eu odeio essa disciplina, eu odeio a história do Brasil contemporâneo. Sei que todos os livros didáticos, você não pode dizer que você odeia a disciplina que você está dando, mas eu digo que eu acho que é mais importante meus alunos saberem que eu vou dizer a verdade, que eu acho que é a verdade para eles, né, do que eu mentir didaticamente. Não existe isso. Então eles sabem que eu estou dando a disciplina de má vontade. Para eles eu estou dando de boa vontade, com todo respeito, né? A disciplina. Por quê? Porque é uma turma legal, bacana, é bom de dialogar, né? Mas o que eu procuro fazer? Eu pego a história do Brasil, tem aqueles especialistas todos, mas eu paro, penso e dou meus palpites. Falo, bom, o que eu acho significativo aqui? E você, Pablo, tem direito de achar alguma coisa significativa? Você tem direito de achar? Você que está nos filmando, como é seu nome mesmo? Mateus tem direito de achar? Por que não? Ah, porque eu não sou especialista, não li tudo, não conheço todas as fontes. A vida é dinâmica, você primeiro acha isso, depois você vai ler outro e tal, papapá, e pronto. Os grandes especialistas já mudaram de opinião. Então eu procuro avaliar as coisas que são grosseiras, grandes transformações na história do Brasil e que são relevantes, que a gente pode perceber, quase que cortá-las no ar como se fosse queijo. Tá? Mesmo sendo o pior professor de história do Brasil, eu faço do meu jeito. É o jeito que eu sei fazer.